Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Sexta-feira, 23 de agosto. Nosso assunto é da AERC Juventus, Associação Esportiva e Recreativa Cultural Juventus, que completa neste ano 19 anos das suas atividades aqui no município de Teutônia. Quem está conosco é o coordenador da Juventus, João Bandeira. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente, conversar com vocês nessa manhã chuvosa. Manhã chuvosa. Vamos bater um papo sobre futebol como um todo. Com certeza, o que se passava... Minha primeira pergunta é a seguinte, João, o que se passava 19 anos atrás para esses adolescentes, essas crianças que estavam entrando no mundo do futebol? E o que se passa para hoje, para essas crianças e adolescentes que estão integrando a Juventus também? Mudou muito, porque o futebol como um todo, nesses quase 20 anos, 19 anos, sofreu uma mudança de 360 graus, né? Exato. Mudou bastante coisa, principalmente em função do crescimento da cidade, né? A Teutônia que eu conheci 19 anos atrás, ela já vai longe, né? Houve um progresso significativo e nessa área esportiva também, né? Eu creio que uma das coisas que permanece e que fazem com que seja um sucesso o trabalho da Juventus é essa paixão, esse amor que a comunidade tem pelo futebol, onde a gente vê a cada final de semana uma mobilização muito grande da comunidade e em função do futebol amador, né? Então eu creio que a gente teve também um respaldo muito grande em função de abastecer essas equipes, mas a nível de mudança no futebol e no que era passado para essa meninada, creio que princípios e valores que a gente defendiam permanecem, né? Talvez para mim, de forma mais particular, mudou a função, né? Eu trabalhava direto com os meninos e procurava desenvolver esse senso, esse perfil de atleta, né? Sanguíneo, de não acostumar com uma situação adversa, de tentar virar o jogo, enfim. E hoje a minha grande batalha, o meu grande desafio é encontrar profissionais que tenham esse perfil para compor os nossos quadros e repassar essas mesmas ideias. Eu creio que isso é uma orientação desde dos fundadores, passando pela diretoria a cada ano e se renova. Agora, a nível de treinamento, a nível técnico, nós éramos uma das 3 escolinhas que depois se fundiram e tornaram a Juventus o que é, num município bem menor. E hoje nós somos a 7ª escolinha no ranking estadual, que inclui Inter, Grêmio, Juventude, São José, num universo de 52 cadastradas. Então 7º deixa aí 45 para trás, é uma coisa que é inegável, né? O que integra hoje a Juventus, que tem essa 7ª colocação nesse ranking? Quais são as categorias que integram? Como está estruturada a Juventus hoje? Nós temos uma formação para trabalho que já desde 2009, ela sofreu um choque de gestão. Nós temos 4 departamentos específicos, onde uma escolinha normalmente trabalha com futebol só. Sim. E nós criamos departamentos, uma coordenação que basicamente concentra as informações de tudo que está acontecendo. Um departamento administrativo que cuida da parte financeira para viabilizar, porque a gente viu ao longo desses 19 anos projetos mirabolantes sucumbirem, né? Então, um departamento administrativo que tem na frente o Nilmar Braga, o departamento logístico que cuida dessas questões de transporte, de uniformes, enfim, de espaço para treinamento, que é o professor Enio que cuida. Nós temos um departamento de núcleos e um departamento competitivo, e esses dois são realmente a atividade fim nossa. Nosso departamento de núcleos, ele cuida de um trabalho mais social, com 8 núcleos distribuídos no município, onde os professores vão até o local e dão o treinamento 2 vezes por semana. E nós temos o departamento competitivo, onde os atletas formam equipes, 6 equipes, que disputam o estadual e eventualmente alguns campeonatos de uma semana, no meio e no final do ano, período de férias. Então, eu sou responsável pelas equipes competitivas, com esses 6 times montados, e também pela avaliação de atletas. Então, quando alguém se destaca, normalmente a nossa intenção é levar o menino, quando ele se destaca, para uma avaliação nessa equipe, fazer com que ele retorne e permaneça conosco, e quando ele tem uma idade mais adequada, mais amadurecido, por volta dos 16 anos, que ele possa ingressar nessa equipe que pré-selecionou ele.
Uma das grandes, falavas agora, uma das grandes, talvez, artérias do futebol profissional hoje é justamente a formação de atletas, né, João? A gente vê Grêmio, a gente vê Inter, que dependem, falando dos nossos times aqui do Sul, que dependem de pelo menos uma ou duas negociações desses jogadores formados na base para ir para o exterior ou para outros times, mas geralmente para o exterior, para sanar ou pelo menos para dar um equilíbrio na sua condição financeira. Essa parte de formação de atleta, a Juventus trabalha com essa finalidade também da formação do atleta. Tu disseste agora 17, 18 anos. Essa seria a idade da avaliação de vocês do atleta da Juventus, que não tem mais categoria nessa idade, né? Sim. Mas de um passo adiante buscar um clube de maior expressão? Vini, o mundo ideal nosso seria assim. Nós teríamos uma avaliação, né, uma seleção de atletas do município e região, formando desde a categoria sub-10 equipes que possam treinar, aprimorar a técnica, desenvolver o potencial e permanecerem aqui jogando o campeonato que é o mesmo que qualquer outro time de ponta do Rio Grande do Sul joga na base, né? Esse campeonato da Noligaf. O atleta, mesmo chamando atenção, ele não deveria se afastar. Ele permaneceria conosco e seria monitorado, coisa que já é feita, monitorado. O que acontece é que muitas vezes a ânsia, muitas vezes do familiar, não tanto do atleta, faz com que ele seja impulsionado para a equipe que não é daqui. E aí ele fica longe da família e ele já muda a realidade de estudos. Mas principalmente essa questão do acompanhamento dos pais durante a adolescência. Isso eu acho básico. Então, da nossa parte, não há incentivo nessa direção, até porque seria incoerente, nós estaríamos enfraquecendo as nossas equipes. E não dá retorno nenhum para ninguém uma saída precoce. Agora, quando ele chega nos 16 anos, se realmente ele tem potencial, ele vai ir para o clube, ele vai ter um contrato e a partir daí começa a haver uma outra realidade, né, de um atleta que está se preparando para o profissional. O que nós fazemos? É lógico que nós tentamos montar os melhores times que a gente pode. Entretanto, nem sempre isso garante que os meninos que compõem estejam no nível do Inter ou do Grêmio. Só para te ter uma ideia, depois de julho, agora que teve o Sul Brasileiro em Colinas, nós encaminhamos 6 atletas para clubes. E nós tivemos alguns casos que foram um sucesso, outros casos foram surpreendentes. Nós tivemos meninos que foram para clubes, foram aprovados, ficaram uma semana e não aguentaram a saudade. Então voltaram para casa. Nós tivemos meninos que aqui a gente acompanhando sabe que tem um potencial enorme e que lá não chamaram atenção, se inibiram. Nós tivemos meninos aprovados, um menino novinho ainda, aprovado no Grêmio, e que o acordo foi bem nesses termos que eu falei. Ele vai permanecer treinando conosco e em jogos que são de campeonatos de férias, ele vai compor a equipe do Grêmio. Eu tenho um outro menino que está no Internacional, que compõe as nossas equipes aqui e que ele vai uma semana por mês, ele vai para os treinamentos no Internacional. Então eles mantêm sempre um acompanhamento da evolução do atleta. Esse seria o mundo ideal. Agora, o que acontece na realidade? Cada família tem suas necessidades. E às vezes ver o cavalo passar encilhado dá uma ansiedade. Então muitos acreditam que se não for ali não vai mais, né? E esses meninos estão em formação, é transitório. Exatamente, a gente já viu essa semana ainda, o Grêmio Santos teve um gol do garoto de 16 anos, né? Ele está desde os 8 anos no Santos, né? Então parece cada vez mais precoce essa formação dos atletas. Outro dado que eu achei interessante, falando de futebol, João, batendo esse papo, há 30 anos atrás os atletas corriam cerca de 3 a 4 km por jogo. Hoje atletas de ponta profissional correm de 9 a 12 quilômetros. A gente comentava com a professora mestre, a Mayra Schenel, aqui também semana passada. Sim. É uma mudança drástica dentro do futebol, né? É uma mudança dos últimos 30 anos, assim. E as categorias de base, olhando como um todo, vocês que disputam contra a Grêmio, contra a Inter, contra outros clubes grandes, a base dos times, as escolinhas, tem acompanhado esse ritmo frenético de mudança no mundo do futebol? Eu vou ter que me despir aqui Exatamente, falando de futebol. Falando bem sincero, o que acontece é o seguinte: aqui na região
quem oferece mais treinamento parecido com a exigência da base da dupla Grenal, por exemplo, como referência, somos nós, né? Nós temos 12 profissionais de educação física e eles estão distribuídos para atender essa demanda que é gigantesca. Então o que a gente percebe? Da mesma maneira que 20 anos atrás eu cheguei aqui e quando eu botei o primeiro time amador em campo e nós fizemos a parte de aquecimento e alongamento, nós fomos vaiados, né? Houve uma manifestação da torcida porque aquilo era considerado se eu não me engano, balaca, que eles diziam. Balaca, né? sim. E a gente sabia da necessidade fisiológica de um aquecimento. Agora o que eu percebo? Os pais querem que os meninos joguem futebol, mas eles não estão preocupados em levá-los para treinar no mínimo 3 vezes por semana, né? O que a gente faz? Nós temos hoje... Nós temos uma equipe porque regionalizou. Então hoje nós oferecemos a partir de 1h30 da tarde, na segunda-feira, treinamento do campo do Americano em Lajeado. Então os meninos da região que realmente estão interessados, eles vão até lá. Na terça-feira, na Associação da Água, a gente faz trabalho físico e técnico para todas as categorias. Tem 2 professores ali que se encarregam de correção de detalhes técnicos e de uma reforçada na parte física. Na quarta-feira, a gente tem um transporte gratuito para os nossos alunos. Nós levamos novamente a Lajeado para que eles possam treinar novamente no campo do Americano. E já aconteceu, isso é um projeto que está iniciando. Já aconteceu nessa quarta-feira, foi ótimo. Foram quase 30 meninos, né? Reúne com os que estão lá, tu tem todas as equipes representadas treinando. Então, melhora, né? Amplifica o potencial deles. Na quinta-feira é descanso geral, porque na sexta a gente se reúne em vários campos aqui em Teutônia, na mão do treinador, e a partir daí prepara para os jogos do final de semana. Mas é uma maneira moderna de trabalhar. Nós não precisamos... Hoje o treinamento, se for no treinamento de qualquer clube, tu percebe que o treinador muitas vezes ele é um fiscal, mas tem os auxiliares que estão aplicando para cada segmento da equipe um treinamento específico. Então o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando a parte física, a parte técnica, e a gente deixa reservado para que o treinador faça a parte tática coletiva no final, no treino que antecede o jogo, né? No sábado os menores se reúnem e normalmente jogam no domingo, né? Então o que a gente percebe? A gente ofereceu para todos os nossos integrantes um calendário em que eles podem treinar. Eles podem treinar na segunda, na terça, na quarta, na sexta e no sábado. São 5 treinamentos. E tu percebe que o menino tem catequese, doutrina, informática, teatro, música, e no final, depois em último compromisso, eles vão para a escolinha. Aí joga no final de semana, vai mal, muitas vezes a gente escuta que mas como que perde? Sim, mas tu vai no São José, no Novo Hamburgo, no Grêmio, no Inter, esses meninos estão confinados, eles estão alojados, eles estão alimentados, sempre em grupo, eles se conhecem no olhar, né? E os nossos, muitas vezes quando termina o treinamento, tu não vê a meninada por conta própria dando uma corridinha no final do dia, e muitas vezes a diversão é o videogame, né? Sim. Ou ir pro Face, mas no final de semana ele veste a camiseta da Juventus e ele quer enfrentar um leão do outro lado, e isso complica. Só para te ter uma ideia, hoje à tarde a gente está 2h30 enfrentando no CT do Inter 2 categorias do Internacional, com essa chuva, com esse tempo, para ver como é sério. Não é aquela coisa assim, não, choveu um pouquinho. Não, nós vamos para o gramado sintético e nós vamos enfrentar na categoria 2001 e na categoria 99 Internacional. Amanhã está previsto, na 98 e na 2000, enfrentar o Internacional aqui no SESI, se o tempo permitir, porque nós não temos gramado sintético. As categorias menores, elas têm que fazer o enfrentamento com o Internacional, mas elas estão indo tão bem no campeonato que o Inter tem jogos atrasados em função de compromissos lá deles, e nós resolvemos adiar, fazer com que o Internacional coloque em dia a tabela, para que a gente possa depois enfrentá-los numa condição já mais tranquila, sabendo como é que realmente está a pontuação do campeonato. Bom, para finalizar, João, 8 horas e 25 minutos já, a gente tem pau para tocar muito tempo, né? Mas 19 anos, né? Exatamente, 19 anos. Bom, para finalizar, nesses 19 anos, quais são os campeonatos hoje que a Juventus está aí na frente?
Uma pergunta, o departamento de vôlei ainda faz parte dos núcleos. Faz parte dos núcleos. Faz parte dos núcleos. Também é um departamento que disputava pelo menos alguns anos atrás, acho que agora estão revigorando o departamento feminino, né? Está muito fortalecido. Muito fortalecido de novo, bacana. Então, em termos de futebol, quais são os campeonatos esse final de semana, o que tem de atividade aí desses 19 anos da Juventus? Bom, os jogos que eu já falei com o Internacional e nós temos agora uma fase interessante, porque nós temos os enfrentamentos com a dupla Grenal. A gente enfrenta o Internacional agora, depois a gente recebe o Grêmio em 4 categorias e sai em 2. Depois nós temos o enfrentamento contra Santa Maria e começamos a fase do mata-mata. Nessa fase eliminatória, nós já estaremos nos encaminhando na busca de uma vaga na semifinal, que seria o nosso objetivo maior. Imagina a categoria que fica entre os 4 do estado, levando em consideração Inter, Grêmio e Juventude. Sim. E a base do Juventude é muito forte. Haja visto até como está abastecendo, né, o Grêmio. Então, o 4º lugar já seria atingir. Qualquer coisa acima disso é muito diferente, né? Mas seria terminar o estadual e preparar já desde cedo as equipes para a Copa Teutônia, né? A gente tem um interesse grande em usar muito material humano daqui, coisa que nós já fizemos em Colinas, porque nós temos que preparar o nosso menino e nós temos que fazer com que ele do núcleo saiba que pode ter sequência no competitivo. Então, são as duas prioridades. E nós vamos fazer uma viagem, né? Final do ano a gente já teve algumas vezes em Santa Catarina, disputando Saudades, e agora a intenção é voltar a viajar no final do ano, pelo menos com algumas das categorias. Bacana. João Bandeira, coordenador da AERC Juventus, Associação Esportiva, Recreativa e Cultural. Tá certo, né, João? Exato. Eu te agradecer a sua participação aqui conosco, a gente continua difundindo aí esse trabalho de vocês, que possam vir mais muitos 19 anos pela frente e que se busque aí sempre, acima de tudo, como tu falaste no início da entrevista, né, João? Os valores permanecem os mesmos desses 19 anos e tenho certeza que permanecerão daqui para frente. O que muda um pouco é a maneira de se fazer futebol. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom final de semana, boa sorte para essa gurizada aí, que talento eles têm sobrando. Muito obrigado e bom dia a todos.